Fala pessoal do canal, tudo bem? Galera, o assunto do vídeo de hoje é sobre o reservatório. Qual o tamanho do reservatório a gente deve... qual reservatório a gente deve escolher, né? De qual tamanho para o nosso sistema. Então, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Eu vejo que é uma dúvida que sempre aparece alguém, né, com essa dúvida. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tocar um pouquinho no assunto, porque é muito importante o tamanho do seu reservatório para os resultados que você vai ter. Então, de acordo com o tamanho do reservatório que você escolher, pode ser que você vai ter um cultivo mais tranquilo, né? Um cultivo assim mais fácil de você controlar, ou às vezes você pode ter algum problema, tanto questão de temperatura, questão de reposição, tá? E eu vou explicar para vocês agora. Então, primeiro assim, qual o tamanho do reservatório eu devo escolher? Para ficar simples, tá? Você pode usar uma regrinha simples de 1 litro por planta, ok? Então, por exemplo, você tem um sistema ali, você montou o seu sistema. Então, primeiro você vai montar, tá, o seu sistema ali, para depois você escolher o tamanho do seu reservatório, tá? Então, você escolhe depois o seu reservatório. Então, digamos que você tem ali um sistema com 500 plantas, tá? Apenas um exemplo. Então, 500 plantas, 500 furos no caso, você vai utilizar 500 litros, tá? Então, simples, você faz ali a continha de 1 por 1. Eu tenho 100 plantas, um reservatório de 100 litros, tá? Então, a conta é bem simples, é bem fácil. Você fazendo essa conta de 1 por 1, bacana, você vai conseguir cultivar ali tranquilo, uma reposição legal, né? Uma quantidade boa de nutrição, de solução nutritiva. Se você pegar um reservatório maior, exemplo, eu tenho 500 plantas, dando um exemplo em 500 plantas. Se você colocar um reservatório de 1000 litros, qual vai ser a vantagem, tá? Primeiro, quanto mais água tiver, pessoal, tá? Quanto mais água tiver no reservatório, menos ela vai esquentar, tá? Então a chance dela esquentar vai ser bem menor. Então um simples exemplo, se você pegar, por exemplo, um copo com água, pega lá um copo com 200 ml e coloca no sol. E pega 2 litros e coloca no sol. Deixa ali 1 hora, 2 horas e depois você vem medir a temperatura. Você vai ver que aqueles 200 ml, ele esquentou muito mais, a temperatura dele está muito maior do que aquela jarra ali, enfim, aqueles 2 litros. Né? Por quê? Porque é uma quantidade menor de água, vai esquentar muito mais rápido. Então, se você tiver um reservatório maior, quanto maior for o reservatório, melhor vai ser nessa questão da temperatura, né? Quem sabe se estiver batendo sol ali no seu reservatório, se estiver muito abafado. Então, quanto mais água tiver, melhor vai ser nessa questão da temperatura, tá? E um outro ponto seria a questão da reposição, né? Se você tem um reservatório maior, né, que tenha sobra ali, digamos assim, deste 1 por 1 que eu falei, se você plantou 500, seu reservatório é de 1000, você tem uma sobra muito boa. Então você não vai precisar ficar fazendo aquele controle de reposição com tanta frequência, né? Porque o seu reservatório vai baixando, mas você tem muita sobra ainda de nutrição, né? Até chegar ali perto da sua bomba, né, para ela não começar a sugar ar, vai demorar muito tempo. Claro que você não vai deixar isso acontecer, você vai estar repondo direto ali, mas você vai poder ficar vários dias sem se preocupar com esse tipo de reposição, com esse tipo de problema. Quando você usa um reservatório pequeno, por exemplo, agora vamos fazer ao contrário. Se você tem 500 plantas, vamos dizer que você vai colocar um reservatório ali de 300 litros, um exemplo. Dá para cultivar? Dá sim, tranquilo. Porém, você vai ter uma preocupação muito grande com a reposição de água, tá? Então vai ter, numa determinada época, ainda mais se suas plantas estiverem, né, todas adultas, né, muitas plantas na fase final, elas vão sugar muita água. Então, se você ficar 1 ou 2 dias, se você descuidar 1 ou 2 dias, pode ser que o seu reservatório vai esvaziar, sua bomba vai começar a trabalhar no seco, com ar, tá? Então, daí você vai ter um problema seríssimo de não estar mandando água para o seu sistema, e sua bomba também provavelmente vai queimar, tá? No começo, quando a gente planta, é tudo maravilha, né? A solução quase não baixa, né? Fica bacana ali, baixa bem pouco, você não se preocupa muito quando você tem mudas. Mas quando as plantas crescem, aí o bicho pega. Aí começa a sugar muita nutrição, aí tem a questão de evaporação, né? Se sua região aí for muito quente também, então você vai sofrer lá na frente se o seu reservatório for pequeno, tá? Sem falar a questão também da temperatura, né? Se o seu reservatório for muito pequeno,
ele com certeza vai esquentar mais, a tendência é que ela esquente mais, tá? Então, por via assim de regra, para ficar bem simples, 1 litro por planta. Tenho 500 plantas, reservatório de 500 litros já está bacana. Você vai conseguir cultivar tranquilo ali, não vai ter essa preocupação tão grande com reposição, tá? Vai ficar ali alguns dias, mesmo na fase adulta, você vai ficar 2, 3 dias ali sem se preocupar com reposição. Se o seu reservatório for maior, você fizer 500 plantas, pega um reservatório de 700 litros, de 1000 litros, melhor ainda, tá? Agora, menos desse de 1 por 1, você vai ter problema, tá? Ah, eu tenho 100 plantas, vou pegar um reservatório de 50 litros, consigo cultivar? Consegue, você vai conseguir normal. Mas quando suas plantas estiverem todas adultas, você vai perceber que você vai ter que ter uma preocupação ali quase que diária, porque a água vai baixar muito, muito rápido e você vai ter que estar repondo, e um descuido que você tiver pode comprometer todo o seu sistema, tá? Então espero poder ter ajudado. Se você tivesse uma dúvida aí a respeito disso, então usa a regrinha de 1 por 1, 100 plantas, 100 litros, 200 plantas, 200 litros, 1000 plantas, 1000 litros. Se puder usar mais, usa, vai ser muito melhor. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa aí seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.